Olá pessoal, comunicado importante aqui no início desse vídeo, que Moá está de óculos novo. Agora estou com óculos decente. Não consigo ver o feedback da minha câmera aqui em tempo real, mas ok. E eu vou começar a gravar mais vídeos, certo? Agora o intuito do canal vai ser falar de dois temas aqui em específico aqui daqui pra frente. Mas aí a gente vai falando e depois a gente vai descobrindo, certo? Esse aqui é um vídeo muito importante. Eu decidi gravar esse vídeo que talvez seja uma reviravolta pro canal. Que aí eu vou começar a falar de temas um pouquinho mais sérios, né? Comecei gravando tutorial. Eu vi que a galera gostou bastante falando sobre o tutorial do Forza, né? Aquele probleminha de memória e tal. E de multithreading para jogar o jogo, né? Para jogar o game. E também um vídeo que eu gravei falando de questões técnicas envolvendo o emulador do PCS3, né? Que, enfim, é um projetão bacana. Mas eu sinto que eu vou ter que tomar um rumo um pouco mais diferente aqui nesse canal. E que eu acredito que eu vou tentar de alguma certa forma contribuir com mais informação aí pra galera. Eu mudei o nome do canal para Programador Investidor, porque eu senti aí, de uma certa forma, né, para minha área, para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de software, sou programador, engenheiro de software, como você quiser mencionar. Existe uma galera que está, enfim, buscando conhecimento para se aprimorar profissionalmente. Passa a motoca. Mas que não procura desenvolver outras habilidades, principalmente a questão da vida financeira. E, enfim, é para todo tipo de público e tal o canal, né? Mas eu vou tentar mesclar os dois temas aí: programação, investimento, tecnologia. Vou falar bastante sobre diversos projetos que estão aí envolvendo tecnologia e mercado financeiro. E é isso mesmo que você está pensando. Eu vou falar de cripto, não como especialista, mas como um profissional de tecnologia que sabe um pouquinho, né? E que quer contribuir aí de alguma forma. E o tema do vídeo de hoje é polêmico. O tema do vídeo de hoje é polêmico. Eu quero deixar bem claro que o meu intuito aqui não é falar de político A, político B, tá? Falar igual Nando Moura, né? Segura suas bochechas rosadinhas aí, tá? Não fica nervosinho não, tá bom? Eu só vou passar o conhecimento, tá bom? Não fica bravinho se eu, de uma certa forma, acabar falando de algumas besteirinhas que o seu politiquinho de estimação andou fazendo, tá bom? Não importa de qual lado ele seja. O intuito é falar aqui da informação nua e crua. E, bom, até hoje tem gente que não está entendendo o que está acontecendo na economia, tanto se tratando de economia global, como economia local, aqui a economia brasileira. Tem gente que ainda não se tocou de certas coisas que foram feitas, independente da situação que a gente está vivendo de pandemia, no sentido técnico. Eu não sou economista, tá? Mas eu sigo a linha de vários economistas que criticam certas tomadas de decisões tomadas não só pelo governo brasileiro, como pelos governos do mundo inteiro, em específico os bancos centrais, né? A respeito desse problema tão duro para quem é mais pobre, né? Que é a inflação. E não pense você, programador, que está feliz aí agora porque você está ganhando os seus primeiros... A felicidade de um programador é quando ele começa a ganhar aquele seu primeiro salário um pouco acima da média. Ele sai ali da casa dos R$ 3.000 por mês, CLT, e começa a ganhar seus 5 pau aí por mês. Programador, eu sei que você está muito feliz, mas eu não quero jogar um balde de água fria na sua cabeça, mas comece a proteger seu patrimônio. Tá? Comece a proteger seu patrimônio, porque a situação, acho que todo mundo já sabe, de uma certa forma eu vou acabar falando um clichê, mas a situação está caminhando para ficar cada vez mais difícil, tá? E às vezes as pessoas não entendem o que está rolando, o que está acontecendo. É muito simples só falar, é cagada do governo, é cagada das autoridades econômicas, né, dos especialistas em economia e tal.
Sei que vocês devem estar cansados de ver minha tela aí no OBS. Eu vou puxar aqui o Google Chrome com alguns dados para vocês. Bom, vamos lá. Eu quero comentar aqui sobre um assunto que acho que a galera, de um modo geral, sabe um pouco básico, que é sobre taxa básica de juros. Tá? Esse gráfico aqui eu peguei no Google, que é para mostrar que qualquer um pode pesquisar sobre isso. Tá? Não é muito difícil você estudar esse tema, não é algo tão complexo, é que tem gente que ainda teima em não se interessar pelo assunto. Né? Então, se você já está vendo esse vídeo, você já está se interessando sobre o assunto, já é um grande passo. Né? O tema que eu vou falar aqui primeiro é a influência, cara, desse maluquinho aqui que você está vendo na tela, que é a taxa Selic, desse carinha aqui chamado taxa Selic na tua vida, certo? No seu dia a dia e em tudo que está acontecendo. Se você observar bem aqui esse gráfico vai até 2020, são as taxas de juros que foram praticadas pelo Banco Central. É a taxa básica de juros que foi praticada pelo Banco Central de 96 até 2020. Em 96 a gente já tinha Plano Real, certo? O Plano Real já estava vigorando há 2 anos e o Fernando Henrique ele pegou uma bucha muito grande ali naquela época, que foi uma crise econômica na região da Ásia, né? Que acabou desaguando um pouco aqui. A gente estava vendo uma certa instabilidade política também na época. Foram vários processos de impeachment protocolados contra o então presidente na época, Fernando Henrique Cardoso, e por conta dessa movimentação de instabilidade, o Banco Central naquela época decidiu por fazer algumas coisinhas para mudar a política monetária. Se você não sabe o que é política monetária, eu vou gravar vídeo falando um pouco sobre isso. Tá? É bem básico o conteúdo que eu quero proporcionar para a galera aqui do meu canal. É mais de dar o caminho para você depois ir para coisa mais profunda. Tá? Se eu estiver falando alguma coisa que talvez não seja tão aprofundada, se você for um cara mais conhecido de economia, comenta aqui embaixo. Entendeu? Deixa seu comentário, acrescenta aqui conteúdo, porque é muito importante. Eu estou começando o meu canal aqui no intuito de ajudar a galera. Né? Esse é o intuito aqui desse conteúdo. Né? Principalmente aí, dando ênfase aos meus colegas de profissão que são programadores e tal. Enfim, vê aí no gráfico, cara, a taxa Selic na época praticada, 45,67%. Aí entre 97 e 98. O Brasil estava passando por momentos turbulentos, como eu mencionei, momentos de crise energética, né? Quem aí da época era nascido, os apagões, né? O governo tinha muita dificuldade na época em aprovar projetos para reduzir gastos, né? Para a política de austeridade, que foi iniciada com o Plano Real em 94, né? Para controle de gastos, ajuste fiscal. Então, o Banco Central tomou a atitude de subir a taxa de juros para controlar a inflação, que estava subindo, e a gente vivia muito medo da inflação nessa época por conta do trauma, né? Quem é dos anos 80 sabe a situação difícil que o Brasil passou nos anos 80, no final dos anos 80 e nos 90, com o período da crise da hiperinflação. Então, essa manobra de aumentar a taxa de juros, eu quero que você guarde isso, tá? Grava isso bem na sua cabeça. Essa manobra, né, de aumentar a taxa de juros, ela é uma manobra já muito comum, bastante utilizada pelos economistas, para, por meio de um meio artificial, por meio do controle do consumo, controlar a inflação. Né? E como o medo era muito grande, aí você vê esse pico aí no gráfico para 45,67%, e em vários momentos ela sobe de novo. Tá? Eu não quero me delongar muito, mas é bom dar bastante contexto para você entender onde eu quero chegar. Principalmente você que está zangado com o preço da gasolina, né, o preço dos combustíveis, a gente vai chegar lá. Qual era a preocupação do Fernando Henrique na época? A gente seguia uma política monetária envolvendo principalmente o nosso câmbio, ou seja, o quanto que valia em reais o dólar, né? Principalmente a preocupação com o dólar. O Brasil é muito dependente do dólar, a gente mais para frente fala sobre isso. Eu tenho um gráfico no dólar aqui no Google, tá? Para você dar uma olhadinha, e você vai ver que é bastante engraçado você perceber que nos momentos... aqui eu só vou ter gráfico a partir de 2006, mas a gente vai fazer um comparativo também. Que quando acontece esse problema
da gente ter uma inflação alta, ela, de uma certa forma, tem uma correlação com o dólar. Um dólar alto significa uma inflação também alta, na maioria das vezes. E muitas vezes a gente tem um problema de dólar alto por conta de tentativas do nosso Banco Central e dos governos em controlar artificialmente a taxa de juros. Então aqui o Fernando Henrique subiu a taxa de juros, na época o Banco Central subiu a taxa de juros, o governo Fernando Henrique, porque havia uma preocupação com o câmbio, com o dólar, né, de que ele subisse muito. A gente estava vendo uma política de âncora cambial, então, na medida em que o dólar subia, se você não sabe que a política de âncora cambial, eu vou gravar um vídeo sobre isso no detalhe, que eu só vou dar o básico de que naquele tempo o governo tentava manter ao máximo o dólar valendo R$1 valendo $1. Então, ele tentava puxar sempre o preço do dólar, vendendo dólares na medida em que o dólar subia, né? Principalmente perto de períodos de eleição. Pois bem, deixa eu ver aqui como é que está o vídeo. Pois bem, e entendendo esse contexto, você vai perceber que existe uma correlação entre taxa de juros e dólar. Então a gente estava vendo aqui, vou pegar aqui 2006, aqui é o último gráfico aqui, ó, dólar a 2,15, que sonho, né? Para hoje, né? Dólar a R$2,15 em 2006. Se a gente ver aqui o gráfico em 2006, olha só a taxa de juros em 2006. Então a gente tinha uma taxa de juros relativamente alta, tá? Porque o que acontece? O Brasil ele não é economicamente atrativo para investir na economia real, né? O Brasil não é economicamente atrativo para abrir empresa, para gerar emprego, tá? É uma coisa meio óbvia, mas é bom enfatizar. Os investidores fora do país, as empresas estrangeiras, os investidores estrangeiros, eles buscam em países emergentes como o Brasil, extremamente burocrático, com um governo muito controlador e com muita intervenção de lei e tal. A gente tem um sistema tributário caótico, enfim. Acho que todo mundo já sabe do que eu estou falando aqui. Não é atrativo você investir no Brasil para esse tipo de finalidade. Então, o que o investidor estrangeiro procura no Brasil para ele colocar o seu dinheiro aqui? Segurança. Ele busca segurança, ele busca um baixo risco, certo? Então, ele vai investir a juros, tá? Só que, bom, se os Estados Unidos, por exemplo, está com uma taxa de juros a 10% e o Brasil também está com uma taxa a 10%, estou chutando aqui um número, tá? Ele vai preferir investir nos Estados Unidos, que é muito mais seguro, em dólar e tal. Então, o que precisava fazer nessas horas para atrair esse investidor? Aí eu vou dar uma de Ciro Gomes, né? Ciro Gomes. Favorecer essa elite rentista, como ele fala, né? Eu imito muito mal, né? Favorecer mesmo o cara que investe a juros. Então, você vai ter uma taxa de juros mais alta para esse cara colocar o dinheiro dele aqui, já que ele vai ter uma segurança. E isso faz com que o nosso dólar, o nosso câmbio, de uma certa forma, tenha um certo controle. Então, você vai perceber aqui, ó, em momentos em que o dólar sobe, eu vou pegar aqui mais próximo agora, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó, dos 2019, para vocês verem aqui, ó. 2019 com a política econômica do Paulo Guedes. Aqui, ó, finalzinho de 2019, ó, nem era pandemia, tá? Ó, você vê que o dólar estava em alta. A gente estava aqui com o dólar já subindo acima dos R$4. E mesmo um pouco antes da pandemia, aqui no início do ano de 2020, a gente já estava com o dólar a 4,47, 4,18 e tal. Enfim, aqui entre janeiro. Se você observar, olha só o comportamento da taxa Selic aqui, ó. Você tem um período de baixa de taxa Selic, tá vendo? Um controle artificial, uma baixa relevantíssima da taxa Selic. Não é Covid. Eu tive que cortar, não é coronga. Então, esse controle da taxa de juros, quando você não tem reformas, né? Quando o governo não faz o seu dever de casa para atrair investidores para eles se interessarem em abrir uma empresa, gerar ativo na economia real, quando o governo ele joga a taxa de juros para baixo, ele pode até dar uma animada no mercado financeiro. A gente vai ver uma bolsa de valores aí estourando 100 mil pontos, igual aconteceu e tal. A gente vai ver muita especulação. Mas na economia real ela sofre muito, porque o investidor ele não vai tirar o dinheiro da renda fixa, o investidor estrangeiro, ele não vai tirar o dinheiro da renda fixa
do CDB, dos títulos, dos títulos públicos, para colocar esse dinheiro em ações ou em abrir empresa e tal. Ele vai tirar o dinheiro do país, é basicamente o que ele vai fazer. Ele vai levar o dinheiro dele e vai investir em outro lugar, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê a taxa Selic aqui caindo, tem uma certa estabilidade aqui de 2017 até 2019, mas quando a gente vê o início de uma queda da taxa Selic aqui até meados de 2020, a gente vê um estouro aqui do dólar. Você vê o dólar aqui, ó, justamente nesse período, mesmo antes da pandemia, tá, galera? Mesmo antes da pandemia, uma alta relevante aqui do câmbio. Eu estou pegando coisa do Google, tá, gente, para ser didático, porque para ninguém dizer que eu estou tirando informação aqui da minha cabeça. Isso é, ao meu ver, uma política econômica equivocada, né? Outros países fizeram isso, tá? Até mesmo países de primeiro mundo fizeram isso. E a gente está tendo que lidar com uma elevadíssima inflação. Mas se você ver qual é o pulo do gato, por que o governo faz isso? Da seguinte maneira, ele reduz a taxa de juros com a desculpa de favorecer a economia e tal. Não deixa de ser em parte verdade, porque é importante você ter uma taxa de juros baixa para você poder gerar emprego e tal. Mas sem essas reformas, sem essa reestruturação do país, primeiro, para atrair os investidores para a economia real, acaba sendo chovendo molhado, cara. Agora não dá efeito, entendeu? Então esse cara acaba saindo, gera um efeito reverso, né? Uma fuga de investimento. O dólar ele sobe, e aí a gente sofre. E aí chega no ponto que eu queria chegar, né? Muita gente, eu coloquei no título aqui do vídeo sobre o preço da gasolina. Muita gente aqui vai falar do imposto estadual e tal. Eu, de uma certa forma, eu sou contra esses elevadíssimos impostos estaduais. Eu acho que deveria ter uma alíquota fixa, tá? Não deveria ser variável de acordo com o estado, né? Principalmente em São Paulo, aqui a gente sofre muito com esse tipo de imposto. São Paulo tem um ICMS altíssimo, Rio de Janeiro então nem se fala, que cria esse manicômio tributário. E por ser uma alíquota que é baseada na porcentagem, né, deveria ter em certas situações uma possibilidade dela ter um teto, né, em X% ou até num panorama de alta até tantos por cento dentro de uma janela de período. Como foi feito agora com o IPTU, né? Apesar de ser totalmente contra o aumento do IPTU, em várias cidades você tem um aumento do IPTU ajustado à inflação com um teto de 10% de aumento. Sabe? Pelo menos isso, né? Já que é para te roubar, pelo menos tem um limite para o roubo, né? Eu não sou libertário, mas tem dessas também, que eu acho que esses impostos altíssimos para mim são um verdadeiro roubo, né? Mas enfim. E aí a gasolina, só que a gasolina, meus caros, ela não está mais cara por causa do ICMS, porque não houve tantas altas assim de ICMS, né? E tem inclusive estados que não tiveram alta no valor do ICMS e está tendo alta do preço da gasolina do mesmo jeito. É muito fácil você entender o que está acontecendo. Eu vou te falar como. Quando a gente teve essa elevação do dólar aqui em 2019, 2020, aqui o início da pandemia, as pessoas começaram a ficar em casa por conta da pandemia. Teve as restrições, né? E aí o que acontece? Todo mundo em casa está usando menos carros, as empresas, muitas delas funcionando parcialmente ou praticamente totalmente paradas, isso ao redor do mundo inteiro. E por conta da política dos petrodólares, o dólar ele é o indexador do preço do combustível, porque se compra barril de petróleo em dólar. Depois você pesquisa sobre petrodólares, um outro vídeo eu falo a respeito disso. Precisa comprar em dólar o barril de petróleo no mercado internacional. Só que na época o preço do barril de petróleo caiu muito. E a gente chegou a ver nos postos de gasolina uma redução relevante do preço do combustível. Por quê? Porque ninguém está saindo de casa, certo? Está todo mundo nas restrições. Então a gente não sentiu essa alta, certo? Só que o que acontece? Quando a economia começou a voltar a funcionar e as coisas foram se normalizando, o preço do barril do petróleo, ele voltou ao patamar normal. Só que quando a gente estava no patamar anterior, vou até colocar aqui para você ver que eu não estou mentindo.
Acho que tem aqui para você ver. Ó, show de bola aqui. O Google é muito bom porque a gente tem informação para tudo. É bom que você já vê que é o site da Investing aqui. Não tem lado político aqui não. Aqui o negócio é real. Aqui é gráfico de 2021. Deixa eu pegar aqui um 2020 aqui para você. Para vocês não dizer que eu estou sendo parcial, né? Porque tem dessas. Vamos olhar o preço do barril do petróleo. Eu vou colocar aqui, ó, dia 1º de março, início da pandemia. E a gente vai comparar com 2021 para você ver o que aconteceu. Ó, aqui em 2020, ó, por conta do início das restrições, você vai ver um preço do barril do petróleo baixíssimo. Ó, muita queda no preço. Ó, $34 aqui chegou a valer. Por isso que o preço do combustível caiu tanto. Certo? Além da lei da oferta e procura, que as pessoas aqui no Brasil mesmo estavam também em restrições, não estavam comprando combustível. Então, até mesmo nos postos, o preço caiu. Só que aí você vai perceber, ó, começa a chegar aqui em final de 2020, já teve algumas pequenas altas aqui no combustível no Brasil, você vê que o preço já está normalizando. E o preço normal, se a gente voltar lá para 2018, o barril do petróleo estava $78 em 2018. Você vê que essas altas, ó, início de 2021 aqui, ó, 1º de março, barril do petróleo a $63. Certo? Então a gente já está hoje com ele a $78, aqui $79. Então, tá aí o porquê que a gasolina subiu, cara. Não tem segredo. O preço do dólar está 5 e pouco. Na época do começo da pandemia, a gente não sentiu porque o barril do petróleo, o preço caiu para 30 e poucos dólares, ficou oscilando ali até os $50, então a gente não sentiu essa alta no meio da pandemia. Mas quando as coisas voltaram, que o mundo inteiro está demandando por combustível, né, para poder funcionar, que as empresas estão voltando, o preço está normalizando. É só isso que está acontecendo. Certo? Nada além mais. Tá, gente? E como o governo está tentando consertar isso? Então você vê que não tem choro nem vela. Para tentar controlar esse problema, vou pegar aqui o gráfico de 1 ano do dólar. Para tentar contornar esse problema, né, desse dólar alto, o próprio governo já aumentou a taxa Selic. É muito importante isso, cara. A gente vê nesse gráfico aqui, ó, finalzinho, meados de 2020, a gente tem aqui em agosto 2,25% de taxa Selic. Olha quanto já aumentou a taxa Selic, a 9,25% ao ano. Se a gente olhar o IPCA, que é a inflação, que eu não confio muito no IPCA, mas enfim, é o que a gente tem hoje, né? Aqui a gente só vai ter números de 2019. Deixa eu ver se eu consigo pegar o atual, né? Tem um acumulado, né? Vamos ver aqui, ó. Eu tô dentro do site do Quinto Andar, para você ver, cara. Estou na área imobiliária, né? Que tem muito de praticar o IPCA e o IGPM. 10,74 no acumulado dos últimos 12 meses. Isso aqui foi em novembro de 2021. Então, essa inflação aqui, altíssima, a própria taxa de juros ainda não alcança. Né? Deixa eu ver aqui a taxa Selic de novo. A própria taxa de juros não alcança, ou seja, os juros não conseguem acompanhar a inflação. Né? Isso é extremamente prejudicial para a economia. E é por isso, meu companheiro, que a tua gasolina está cara. É por isso. Entendeu? Não é o ICMS, não é imposto estadual. Esse é o problema. Foi uma série de tomadas de decisões do Banco Central, do governo brasileiro, né, no controle da taxa de juros, que gerou esse dólar extremamente alto e, consequentemente, os combustíveis atrelados ao dólar, porque o preço do barril do petróleo é cotado em dólar. Né? Aí você fala, pô, mas o petróleo é nosso. É importante no final desse vídeo eu mencionar isso. Mas o petróleo é nosso. O Brasil não consegue. Essa história de a gente é autossuficiente em petróleo é mentira. Né? O Brasil hoje não tem condições de se autossustentar, de se autoabastecer com petróleo na questão dos combustíveis, porque o nosso petróleo extraído aqui dentro do país é um petróleo de refino muito difícil. Certo? Custa mais caro refinar esse petróleo que a gente extrai aqui dentro do nosso território do que comprar esse petróleo de outros países que têm um petróleo mais adequado para fazer combustível, gasolina, diesel,
Enfim, o nosso petróleo ele é mais adequado para fazer piche, para fazer asfalto, para fazer plástico e vários outros subprodutos que não exigem esse refino que os combustíveis exigem. Então a gente importa muito petróleo, a gente depende muito do petróleo no mercado internacional. Então tá aí para você na sua cara, meu parceiro. Tá aí para você na sua cara. Não adianta continuar insistindo nessa ideia, que eu vejo que muita gente ainda insiste, eu não sei como, de que o problema são os impostos estaduais. É lógico, se os governadores pudessem, na verdade eles deveriam fazer um controle dos seus gastos, reduzir os seus gastos de um certo ponto que eles conseguissem zerar o ICMS dos combustíveis, ia ser muito melhor. A gente ia ter pelo menos um certo alívio. Principalmente se essa redução ela ocorresse dentro do que a gente diz, do que a gente fala, dentro da área logística, né, para empresas que fazem transporte. Né? A gente conseguia uma redução dos preços dos nossos produtos, reduziria a inflação, de um modo geral, a perda do valor do poder de compra consideravelmente, né? Esse efeito inflacionário, que mais para frente em um outro vídeo eu vou comentar sobre o aumento da nossa base monetária, que também influenciou muito com esses milhares de auxílios. Bom, se você gostou, comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Foi um prazer aí se você ficou até o final. E vão vir mais vídeos aí, tá, programador? Né? Programadores, investidores, sei lá. Galera que se interessar pelo conteúdo que envolve finanças e tecnologia. É o seu canal de finanças e tecnologia. Valeu!